Olá, hoje eu venho falar sobre um livro que ganhou meu coração, literalmente, porque eu costumo avaliar os livros, além das estrelas, quando eu dou 5 estrelas. E eu percebo que foi além disso, eu dou um coraçãozinho. E depois da tetralogia napolitana, eu não tinha ainda lido um livro que tivesse me impactado, que eu tivesse gostado tanto como este livro que eu vou falar hoje. Então foram 5 estrelas para ele e ainda ganhou um coraçãozinho, porque eu gostei muito, 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 muito da escrita da autora. Eu achei uma escrita muito gostosa. E ela tem uma coisa que eu gosto muito, que é aquele humor ácido, sabe? Que ela trata de um tema que é bem pesado. Ela traz ali coisas que você sabe que são situações reais, principalmente a época que aconteceu, mas de uma forma que não pesa. Traz um certo sarcasmo, uma ironia naquilo. Então eu gostei muito desse ingrediente, desse toque que ela deu. E eu quero muito depois ler outros livros dela, porque esse foi o primeiro livro dela e já arrasou assim. Então eu quero muito ler os outros livros, porque realmente amei a escrita. Sobre a escritora, deixa eu falar logo o nome do livro, né? O que tem aqui na capa vocês já sabem qual é. A Vida Invisível, da Eurídice Gusmão, e a autora é a Marta Batalha. E sobre a autora, ela é jornalista, ela tem essa formação, e também em letras, se eu não estou enganada. E uma curiosidade, algo que me chamou bastante atenção, que este livro, ele primeiro foi publicado fora, para depois ele ser reconhecido aqui no Brasil. Ela tentou publicar, mas foi negado. Então ele ganhou também uma adaptação para o cinema, e aí a partir disso passaram a valorizar ela e esse livro foi publicado aqui no Brasil. Então ele tem tradução para vários idiomas, várias línguas. E é um livro que eu não sei porquê, eu fiz uma pesquisa e eu não encontrei tanta gente falando sobre ele. É um livro ainda muito pouco falado. Ele foi lançado em 2016. E falando agora um pouco sobre o enredo, fala sobre a Eurídice, que é a nossa protagonista, mas também fala sobre a irmã dela, que é a Guida, e sobre as mulheres da época. O livro, ele trata ali, a história dessas mulheres se passa entre 1940 e 1950. A história se passa no Rio de Janeiro, que é o mesmo lugar que a autora ela morou por muito tempo. Ela é pernambucana, ela nasceu em Recife, é minha conterrânea. E depois ela foi para o Rio de Janeiro, morou lá por muitos anos, e depois ela foi morar nos Estados Unidos, que foi quando o livro foi publicado e tudo mais. A história se passa no Rio de Janeiro e conta a história dessas mulheres. E sobre o que é o livro? É sobre a história da mulher que poderia ter sido. Então a Eurídice, ela é aquela mulher que ela tinha vários potenciais. Ela poderia ter sido muitas coisas, mas ela acabou fadada a aquilo que era designado à mulher à época, que era ser mãe, esposa e do lar. Então, a gente acompanha essa trajetória dessa mulher que inquieta, com uma necessidade gigantesca de fazer algo grandioso. É tanto que tudo aquilo que ela se dedica a fazer, ela se torna muito boa naquilo. Então, ela tem muitos talentos, ela é muito inteligente. E ela se vê ali muito limitada. E sempre quando ela quer partir para algum lugar, para além desse contexto aí de esposa, mãe, aquela mulher que tem que cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar da casa, ela é desestimulada por homens. Então, primeiro lá, o pai dela, quando ela, logo no início, ela se encanta pela flauta e ela começa a fazer aulas, e ela é convidada por um professor de música muito conceituado, e o pai dela não deixa ela ir, não deixa ela dar continuidade, e isso deixa ela frustrada. Mas essa é só a primeira de muitas frustrações que ela vai ter. Mas ela não desiste. Ela vai indo, 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 caminhando. E em contrapartida temos a irmã dela, a Guida, que segue por um caminho diferente do da Eurídice. Porém, a gente vê ali muitas coisas semelhantes, se entrelaçando. Porque por mais que as duas elas tenham esses caminhos diferentes, ambas ainda fazem parte dessa mesma sociedade, desse patriarcado, desse machismo. E elas vão sofrer essas escolhas delas de formas diferentes, mas serão impactadas por esse mesmo entorno, essa mesma cultura, né? E também a gente conhece a história de outras mulheres nesse caminhar. A gente conhece a história da mãe dela, assim, não tão aprofundada
Elas duas, a Eurídice e a Guida, são as principais, mas a gente consegue conhecer um pouco também das histórias dessas outras mulheres e que acaba sempre indo por esse mesmo caminho. Uma outra parte, uma passagem que me chama bastante atenção e ela traz de uma forma leve, como eu falei, né, com esse humor ácido, porém dá um soco no estômago, sabe, quando você pensa na profundidade daquilo. Eu não vou saber falar exatamente como tá no livro, mas é algo mais ou menos como a parte, essa personagem, ela passa ali a sua vida toda lutando com essa parte dela, que é a parte da Eurídice que não pode ser a Eurídice. Algo nesse sentido. Então, por um lado, tem aquela mulher com sonhos, com muitos quereres, com muitos potenciais. E por outro lado, tem aquela mulher que precisa se encaixar naquele lugar, naquele ambiente, se moldar aquilo que aquela sociedade espera, né, dos papéis que é esperado de uma mulher naquela época. Então essa parte também me chamou muita atenção e, como eu falei, foi um soco no estômago de pensar que quantas mulheres, né, não tiveram que se adaptar a essa parte delas, que não poderia ser quem elas de fato eram, porque a sociedade não estava pronta para isso. E se a gente for parar para pensar, ainda muito disso acontece nos dias de hoje. Avançamos muito, mas ainda tem muita coisa presente nos dias de hoje. Uma pausa para tomar um golinho de água. E agora eu vou ler um trechinho logo no início do livro que ela fala sobre essas duas personagens e o quanto dessas personagens a gente pode encontrar nas nossas avós, que foram mulheres que viveram a época, né, que se passou aqui a história. Mas o mais real deste livro está na vida das duas protagonistas, Eurídice e Guida. Elas ainda podem ser vistas por aí. Aparecem nas festas de Natal, onde passam a maior parte do tempo sentadas, com o guardanapinho nas mãos. São as primeiras a chegar e as primeiras a ir embora. Comentam sobre os temperos do bolinho de bacalhau, sobre os calores ou chuvas do dia, sobre os vinhos que algumas tomam, mas não muito. Perguntam se o marido vai bem, se a sobrinha neta já tem namorado, se o sobrinho neto está encaminhado. Algumas precisam de ajuda para sair do sofá e se sentar na mesa de jantar. Muitas já perderam o apetite e encaram com desinteresse as fatias de peru. Outras se animam na hora da sobremesa, porque rabanadas são sempre bem-vindas. Voltam quietinhas para o sofá e olham os jovens abrindo os presentes, com o jeito de quem só consegue ver o passado. Eurídice e Guida foram baseadas na vida das minhas e das suas avós. Então é isso, fica aqui a dica deste livro que eu achei maravilhoso, A Vida Invisível, de Eurídice Gusmão, da Marta Batalha.